Olá pessoal, sejam bem-vindos a Pontos Livros e o livro de hoje é Um Estudo em Vermelho de Arthur Conan Doyle. Esse livro maravilhoso, curtinho, pequenininho, mas apaixonante. Inclusive, a primeira vez em que o Estudo em Vermelho lançou foi num periódico semanal que sai ali nas bancas de revista, no livreto mesmo. E foi a primeira vez em que o mundo entrou em contato com Sherlock Holmes. Olha, é um livro apaixonante. Ao mesmo tempo em que ele consegue transferir aquela energia pra gente de mistério, ele também vai trazer outros elementos aqui, romance, investigação e algumas pitadas de ação também de vez em quando. Então olha, é um livro que tem de um pouco tudo. Mas antes, pessoal, de eu começar a falar um pouquinho mais sobre esse livro, por favor, já deixa o seu like. Se não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder as próximas notificações e segue a gente lá no Instagram, que eu estou sempre postando algumas fotos e trechos que eu gosto, dos livros que estou lendo, e vocês ficam sabendo, inclusive, quais vão ser os próximos livros que vão lançar por aqui na plataforma. Mas então, pessoal, antes da gente falar sobre o Sherlock Holmes e falar um pouquinho também sobre o Watson e sobre os personagens e a trama aqui, vamos falar um pouquinho sobre quem foi o Arthur Conan Doyle, que era um autor britânico, que ele foi médico e apenas nos períodos em que ele tinha o tempo livre, era que ele escrevia aqui, ó, os seus romances, as suas histórias. E foi então num Penny Dreadful, o Penny Dreadful era esses livretos que vendiam periodicamente ali nas bancas de jornal, que foi lançado esse livro aqui, Um Estudo em Vermelho. E aí o Arthur ele começou a escrever sobre o Sherlock Holmes e chegou um instante em que ele tinha cansado ali do personagem, ele tinha encerrado o que ele tinha para falar e ele resolveu ali, em uma determinada história, matar o Sherlock Holmes, matar o seu personagem. Mas ele tinha cativado tanto as pessoas, a história tinha ganhado tantos fãs, que as pessoas mandaram cartas, assim de tudo quanto era canto, insistindo para que ele voltasse a escrever. Aí ele voltou a escrever sobre o Sherlock Holmes. Já pensou, pessoal? Passando essa parte para explicar mais ou menos esse contexto e o quanto o Sherlock Holmes já era magnetizante já naquela época, vamos então entrar aqui no livro e vamos falar um pouco mais da história. Um Estudo em Vermelho, ele não vai ser narrado pelo Sherlock Holmes ou por um narrador qualquer. Quem vai narrar essa história é o Watson, que vai se tornar ali o escudeiro do Sherlock Holmes. Ele é um médico que ele veio do Afeganistão, saído da guerra, e ele está ali em Londres recebendo ali o dinheiro por conta da profissão militar que ele exercia. Mas o que aconteceu é o seguinte, ele começou a ficar muito acomodado, gastar o dinheiro dele ali na esbórnia, então ele resolveu que era hora dele economizar mais o dinheiro que ele estava recebendo do governo. Então ele começa a procurar um apartamento em Londres que fosse um pouco mais em conta, não fosse tão caro assim. E por acaso ele acaba esbarrando no amigo dele que fala, olha, eu tenho um outro amigo que está procurando alguém para rachar o preço de um aluguel aqui num apartamento em Londres. Você quer conhecê-lo? E aí o Watson topa imediatamente. Eles vão ali para um laboratório, aonde eles vão encontrar quem? O Sherlock Holmes, envolto por vários beckers, por vários vidros, substâncias. E aí nessa hora o Sherlock Holmes já vai mostrar um pouco do brilhantismo dele, olhando para o Watson e adivinhando na mesma hora. Então quer dizer que você veio do Afeganistão? Watson, como é que você sabe que eu vim do Afeganistão? Você acabou de me conhecer? E aí o Sherlock Holmes vai falar para ele que não tem tanto tempo para explicar naquela hora, mas vai explicar depois. Começa a conversar sobre alguns hábitos que eles têm, para poder ver se eles realmente vão conseguir conviver juntos no apartamento. Acaba que dá tudo certo, eles vão rachar ali o apartamento. O Watson fica curiosíssimo para saber o que é que o Sherlock Holmes faz da vida, porque ele é tão inteligente, ele tem uma habilidade muito grande de observação, de análise, parece que tem um conhecimento específico sobre algumas coisas de ciência, e aí o Watson já vai ficar um pouco ali admirado com aquela inteligência do Sherlock Holmes. Mas também vai notar um pouco ali da sua prepotência, da sua arrogância. Sabe aquelas pessoas que têm um alto conceito de si mesmas? Pois é, o Sherlock Holmes era uma dessas. E ele sempre vai querer assim descobrir, sem ser muito invasivo, qual é a profissão do Holmes. E algumas pessoas de vez em quando vão chegar ali no apartamento do Sherlock Holmes pedindo a ajuda dele. E aí ele vai falar para o Watson, Watson, olha, vai lá pro seu quarto, daqui a pouco eu chamo você, não sei o que lá, pedindo licença para o amigo. Ele vai e fica ainda assim bem curioso para saber o que é que aquele cara tava fazendo ali na sala, né? E aí chega um dia que não tem jeito. Ele vai ali para a mesa da cozinha, vai pegar um jornal. Nesse jornal tem um artigo falando sobre uma técnica de identificação das pessoas e das suas profissões através da observação. E olha só o que tinha escrito naquele artigo que o Sherlock Holmes falava, olha só. Pelas unhas de um homem, pela manga de seu paletó, pelas suas botinas, pelos joelhos de suas calças, pelas calosidades de seu dedo indicador e polegar,
por sua expressão, pelos punhos da camisa, por cada uma dessas coisas, a profissão de um homem é claramente revelada. E aí o Watson vai jogar aquele jornal na mesa completamente desacreditado e vai dizer que bobagem, quem foi que escreveu uma pilhéria dessas? E aí o Sherlock Holmes vai virar para ele e dizer, bom, fui eu. E aí o Watson vai dizer, foi você que escreveu isso? Mas isso aqui não existe, isso aqui não pode ser aplicado na prática. Aí o Sherlock Holmes fala, não, dá sim, explica mais um pouquinho. O Watson não acredita de jeito nenhum. E aí o Sherlock Holmes vai fazer o seguinte, tá vendo aquele cara ali na janela, que ele tá vindo pra cá com aquela carta? Pois é, aquele cara ali é um ex-militar da Marinha. E aí o Watson vai dizer, não tem como ele saber disso, isso é impossível de adivinhar. E aí aquele cara estava realmente indo para ali com a carta na mão, vai bater na porta, Mr. Sherlock Holmes mora aqui, tem uma carta para ele e tal. Aí o Watson vai pegar aquela carta e aí ele vai testar, né? Vai, moço, é o seguinte, você trabalha com o quê? E ele vai dizer, eu sou mensageiro, senhor. Ele, e antes? O que você fazia antes de ser mensageiro? Ah, eu era militar da Marinha, parte de tal. Aí o Watson, ok? O Sherlock Holmes, ele então já vai apresentar esse baita brilhantismo. A gente já vai acabar se admirando pelo personagem junto com o Watson. E ele vai explicar para o Watson que ele trabalha mais ou menos ajudando a resolver algumas coisas, como se fosse um detetive particular informal. E aí as pessoas pedem coisas dele. Às vezes a polícia daquele local chega ali e pede coisas para ele também, para resolver alguns crimes. E nessa hora é que ele vai pegar aquela carta, ele vai abrir, e aquela carta já era um pedido para ele ir a uma cena do crime, aonde tinham encontrado, numa casa um pouco afastada ali da cidade, que estava na verdade vazia fazia algum tempo, um homem morto. E quando eles chegam lá, tem muito sangue espalhado pelo chão. Eles não sabem explicar de onde veio aquele sangue. Por quê? Porque não vem do cadáver, pessoal. Olha só, aquele corpo está intacto. Não tem nenhum corte, não tem nenhum hematoma, não tem nada. Aquele corpo está simplesmente morto no chão. E ainda mais, ali na parede tem escrito com sangue a palavra R-A-C-H-E. Rache. O que é que Rache significa? E eles ainda vão encontrar uma aliança feminina ali no chão. Quem está lá também são dois policiais, que são o Lestrade e o Gregson. Esses dois policiais, assim, são dois trapalhões. Eles vão ficar tentando contar vantagem, vão querer ser melhores do que o Holmes, mas rapidinho ali você identifica que o Sherlock Holmes está dando 10-0 nos dois juntos. Eles vão dizer que aquela palavra na parede, por exemplo, Rache, na verdade, a pessoa escreveu rápido demais, esqueceu de colocar o L, então deveria ser Rachel. Então, na verdade, assassina é uma mulher, ou matou-se por conta de um homem, enfim. E o Sherlock Holmes, gente, é o seguinte, Rache é uma palavra em alemão que significa vingança. Então esqueça esse negócio de Rachel, tá bom? A princípio, a investigação será essa, não vou contar mais muito do que há para se descobrir. E tem uma coisa bem interessante que eu tenho que comentar com vocês, até para vocês não se assustarem quando pegarem essa obra. No meio do livro vai ter uma ruptura na história. Esse livro é dividido em duas partes. A primeira vai acompanhar ali o Watson e o Sherlock Holmes, mas no meio do livro, na parte 2, há um distanciamento local e temporal daquela história. A gente vai ser transferido para o passado, no deserto do oeste dos Estados Unidos. Que é que isso tem a ver com o que está acontecendo lá em Londres com o Sherlock Holmes? E aí, pessoal, só tem uma conexão que eu posso falar para vocês, porque não é spoiler nem nada. A pessoa que morreu ali naquela casa chamava-se Enoch. E aí, não sei se vocês sabem, mas existe um costume de pessoas chamadas Enochs serem mormons. E lá naquele deserto nós vamos acompanhar uma história interessantíssima. Eu não consegui, mesmo com aquele sentimento de estranhamento de o que está acontecendo? Cadê o Watson? Cadê Londres? Acompanhar a escrita do Arthur Conan Doyle aqui é apaixonante. O cara sabe escrever muito bem. Nós vamos passar a acompanhar aqui uma história entre um senhorzinho que ele tá com uma menininha ali no meio do deserto, já perdendo completamente as esperanças porque estão sem comida nem água. E aí, o que eu vou contar pra vocês também não é um spoiler assim, vai aparecer ali uma caravana que vai salvá-los, que é uma caravana formada por Mormons. E aí então nós ficamos sabendo que aquela história que o Arthur está contando aqui no meio da história tem sim alguma conexão que ele não vai entregar de cara com aquela história que ele estava contando do Sherlock Holmes, a qual ele posteriormente vai voltar. Pessoal, que livro, que história, mas assim, é apaixonante. Se vocês nunca pegaram este livro para ler, peguem. É muito gostoso, é rapidinho para ler, ele vai prender a sua atenção ali, ó, até o final sem entregar o jogo. Inclusive,
A gente só vai descobrir como é que foi que o Sherlock Holmes conseguiu fechar a sua dedução e descobrir quem foi o assassino no último capítulo do livro. Ele realmente vai conseguir prender a sua atenção do começo ao fim. É isso, espero tê-los convencido de ler esta coisa que é pequena, mas ao mesmo tempo grandiosa, e deixar aqui com vocês, né, mais uma vez o meu agradecimento. Muito obrigado pela sua atenção. Se você ainda não deixou o like nesse vídeo, por favor, faça, que ajuda muito aqui no crescimento do canal. Inscreva-se também para acompanhar os próximos vídeos que vão sair por aqui, ativando o sininho para não perder as notificações. E se inscreva lá no nosso Instagram, que eu tô sempre postando algum trecho que eu gostei, algumas imagens que eu gostei dos livros também. É isso, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pela nossa travessia e até a próxima.